Acho que pra mim, falando na luta mais fácil aí com o Dricos do Pless, né? Acho que o mais difícil é perder o peso. É isso aí, rapaziada. O que vocês viram aí foi um trechinho do Alex Poatan dando aquela cutucada, aquela alfinetada, aquela provocada no seu mais novo rival, Dricos du Plessis. Essa rivalidade inesperada para muitos, mas que vem se desenrolando aí desde que o du Plessis defendeu o cinturão, finalizou o Israel Adesanya, e o Poatan teve aquela publicação lá falando que iria descer para o peso médio para recuperar esse cinturão. E agora tá rolando aí essa rivalidade. A gente vai passar aqui na matéria falando um pouquinho mais sobre isso. Alex Poatan explica interesse em luta com o Dricus du Plessis e provoca campeão. Mais fácil que John Jones. Basicamente, o Poatan estava lá no UFC 306, na Esfera, e concedeu uma entrevista ao Full Send Podcast, na qual perguntaram para ele qual luta você acha melhor? Subir para os pesos pesados e pegar o John Jones ou descer para o peso médio e pegar o du Plessis? E aí começou a provocação do Alex Poatan. Vou dar uma passada aqui no vídeo completo, editadinho aqui, só com as respostas em português do Poatan. Vou dar um play. Could either fight Isso é Dricus o du Plessis jornalista at 185 fazendo a or pergunta John do Jones du at Plessis. heavyweight. Who would you fight? E agora a resposta. Acho que pra mim, falando na luta mais fácil aí com o Dricos do Pless, né? Acho que o mais difícil é perder o peso. Mas como eu falei, quando eu subi de categoria, eu falei, poxa, eu preciso de 2, 3 lutas aí, sem fazer esse corte de peso que eu tava fazendo, e o meu corpo recuperar um pouco, eu consigo descer novamente. Deixei isso claro, falei depois da luta, voltei a falar de novo, novamente, esperando uma resposta, mas a gente vê que ele nunca dá uma resposta clara, aí todo mundo sabe que ele tá com medo. E o Dricos du Plessis, ele dá sempre uma resposta, tipo, brincando, entendeu? A gente tá vendo que ele não quer. Ele tem que chegar, entendeu? E falar assim, ei, UFC, faz essa luta acontecer. O Alex quer, eu quero, então vamos fazer essa luta acontecer. Se ele falar isso, fica fácil de trabalhar. Mas a resposta que ele dá, a gente tá vendo que ele tá com medo. Cu de cachorro. Dá pra traduzir isso aí? Clown. Cu de cachorro. Não vou falar aqui. Tá aí o sorrisão de Alex Poatan, né? O raríssimo sorrisão de Alex Poatan, chamando o du Plessis daquela expressão popularizada por Fabrício Verdun, mas o Plínio deu o jeito dele ali na tradução, falou clown, que é tipo palhaço, e o Poatan ficou insistindo, não, traduz aí a expressão. Mas vamos lá, Luiz Antônio, eu quero saber de você, cara. Parece que da parte do Poatan, pelo menos, eu duvidei. Mas eu estou começando a acreditar que ele está falando sério realmente nessa intenção de descer para o peso médio e ir atrás do Dricus du Plessis. O que você acha dessa opção do Alex Poatan, aos 37 anos, fazer esse corte de peso? Ele falou ali, né, que ele precisava de 2, 3 lutas sem corte para recuperar o corpo e agora está pronto. Mas quero saber se você acha que é uma boa escolha e se de fato o corte de peso seria mais difícil do que a luta contra o Dricus du Plessis. Cara, Fernando, é uma coisa meio incomum a gente ver esses campeões baixando de peso, né? Geralmente, quando a gente vê alguém buscando um segundo cinturão, geralmente ele sobe. E no caso do Poatan é mais estranho ainda, porque ele era peso médio, subiu, conquistou o cinturão nas 2 categorias, né? Mas agora está falando em baixar de peso de novo. Isso é bem incomum, principalmente pela idade dele, que nem você falou, são 37 anos e cortar peso quando a idade está um pouco mais avançada é mais difícil. No entanto, não seria uma coisa inédita para o Poatan. Para quem não lembra, ele fez a mesma coisa no kickboxing. Ele foi campeão no Glory como peso médio, subiu para o meio pesado e quando fez a transição para o MMA e foi lutar no UFC, ele voltou a lutar com 84 quilos. Então não seria uma novidade para ele já fez isso antes. E se tem uma coisa que eu admiro muito no Poatan, é que ele é muito inteligente, ele se conhece muito bem, ele conhece muito bem o corpo dele. Então, quando ele fala que vai fazer, que o corpo precisava de algumas lutas, lutando um pouco mais pesado para conseguir se adaptar e depois cortar peso de novo, eu acredito. Eu, de fato, acredito que ele tenha condições de bater o peso. Até porque, quando ele foi nocauteado pelo Adesanya, ele chegou até a afirmar que, se ele quisesse, ele conseguia a revanche com o Adesanya, a terceira luta, e tinha condições de bater 84 quilos de novo. Então, eu acredito que ele realmente tenha condições de bater o peso.
Com relação à luta com o Duplessis ser mais fácil do que o corte de peso, eu confesso que eu aprendi a não duvidar do Dricus Duplessis. Ele tem um estilo muito esquisito. Eu não achava que ele ia vencer praticamente nenhuma das lutas que ele venceu, e o cara conseguiu. Nocauteou Robert Whittaker, venceu do Sean Strickland, finalizou Israel Adesanya. Então, ele é um cara que tem um estilo bem estranho, não é nem um pouco convencional, mas o cara consegue vencer as lutas. Dito isso, imaginando esse cenário em que os dois se enfrentariam, para mim o brasileiro seria o favorito, porque o poder de nocaute do Poatan, a capacidade que o Poatan tem de acabar com a luta com um golpe singular, é o que diferencia ele da maioria dos adversários que o Duplessis já enfrentou. É outra pegada. Eu lembro, por exemplo, do Sean Strickland. Cara, o Sean Strickland ele é um cara muito maluco, mas uma declaração que ele deu, que eu concordo 100%, é que quando ele luta com o Poatan, quando ele treina com o Poatan, ele consegue pontuar, ele consegue tocar, ele consegue acertar o Poatan, mas isso não faz diferença, porque o Poatan só precisa acertar um golpe, e ele tem o poder de nocaute e a precisão para acertar esse golpe. E eu acho que contra o Duplessis seria mais ou menos isso. Eu até consigo imaginar o Duplessis acertando bons golpes, pontuando, ganhando um round ou outro do Poatan, mas eu acho que no final das contas o poder de nocaute e a precisão e a experiência do Poatan na luta em pé faria diferença. É isso aí, galera. Eu quero saber também de vocês aí nos comentários se vocês acham que, de fato, o corte de peso seria mais difícil do que uma eventual luta contra o Dricus Duplessis para o Poatan. Deixa aqui nos comentários. Também vai deixando o like aí, se inscreve no canal. E, claro, não esqueça que a gente também está nas redes Blue Sky, estamos no Threads, enquanto estamos sem o Twitter, estamos em todos os lugares. Então, siga a gente lá, que os links estão aqui na descrição do vídeo. E, cara, muito desse negócio do Poatan, de repente, essa guinada rumo ao peso médio, essa troca de provocação com o Dricus Duplessis, pode ter um pouco a ver, por que não, com o próximo assunto que a gente vai abordar aqui, que eu já vou botar na tela, que é esse aqui, ó. Vai aposentar? Jon Jones crava futuro após confirmação de luta contra Stipe Miocic no UFC 309. Basicamente, no mesmo esquema ali do Poatan, lá no UFC 306, nos bastidores da Esfera, o Jon Jones deu uma entrevista ao Clocked and Loaded, na qual ele praticamente cravou o adeus ao MMA após a luta contra Stipe Miocic. As aspas do Jon Jones foram: essa vai ser a última vez, mais do que provavelmente. Bom, não é uma cravada 100%, porque ele não falou certamente, mas mais do que provavelmente, me parece alguém com a cabeça muito decidida do que vai fazer após o dia 16 de novembro, e tudo indica que a gente veja o último ato de Jon Jones como campeão, como lutador de MMA profissional nessa defesa de cinturão contra o Stipe Miocic. Luiz, você acha que toda essa questão do Poatan, de repente, interromper esses planos de subir para os pesos pesados, começar a olhar um pouquinho mais para baixo, pode ter a ver também com esse adeus do Jon Jones? Porque, assim, subir para lutar com o Jon Jones é um status, né? Subir para lutar com o Tom Aspinall talvez seja outro. Você acha que isso, sem contar o nível de enfrentamento, o nível da carreira que estão cada um deles? Então, eu quero saber de você. Você acha que tem a ver ou não tem nada a ver? Foi uma grande coincidência? E o que você acha dessa decisão do Jon Jones de se aposentar também? Você acha que ainda tinha lenha para queimar ou chegou a hora realmente de sair por cima? Olha, quando a gente está falando de dois caras desse tamanho, com essa experiência, não tem coincidência, cara. Provavelmente uma coisa está relacionada à outra. E com relação a essa declaração do Jon Jones, eu confesso que não me pegou de surpresa. Desde que essa luta com o Stipe Miocic foi anunciada ainda pela primeira vez, eu imaginei que essa fosse a decisão natural dos dois, inclusive, né? Não só do Jon Jones, mas do Miocic também, porque a categoria de pesos pesados, de fato, está vivendo uma mudança de geração. E nessa situação toda, quem sai perdendo é o Tom Aspinall, porque o cara tem o cinturão interino, não vai conseguir unificar, não vai conseguir enfrentar o campeão da categoria de baixo, e ele vai ter que criar o nome dele lutando com quem está lá mesmo, com quem é peso pesado natural. Eu acho muito difícil que o Jon Jones volte atrás nessa decisão, porque essa luta, verdade seja dita, essa luta contra
o Stipe Miocic, ela é uma luta pelo legado. Ela competitivamente falando, em termos da divisão como ela está agora, ela não traz muitas questões. O Miocic não luta há muitos anos. A última apresentação dele, ele foi nocauteado pelo Francis Ngannou. O Ngannou nem tá mais no UFC, já virou boxeador, já tá voltando a ser lutador de MMA agora. Ele tá longe da divisão, ele tá longe do MMA há muito tempo. O John Jones, por sua vez, também estava há muito tempo sem lutar, voltou, fez uma luta contra o Ciryl Gane, se lesionou. Então são dois caras que eles estão bem separados do resto da categoria, dessa parte mais competitiva mesmo. Mas é uma luta de legado. É o maior peso pesado da história do UFC contra o maior meio pesado da história do UFC e provavelmente o maior lutador da história. E aí eles se enfrentam e o cara que vencer esse combate sai por cima, se aposenta lá em cima com um legado perfeito praticamente. Agora, em termos competitivos, essa luta não traz muita coisa. A gente vê uma nova geração, um Ciryl Gane, um Tom Aspinall, um Jailton Malhadinho, caras que representam essa nova leva de pesos pesados, e nenhum desses dois lutadores, nem John Jones e nem Stipe Miocic, tem o menor interesse em enfrentar essa nova geração. Até porque nem faz sentido para eles. O John Jones agora, depois de enfrentar todo mundo que ele já enfrentou ao longo desses anos, ele vai se colocar nessa posição, ele vai se colocar em risco de perder o cinturão, de ser derrotado, porque ele nunca foi derrotado na prática mesmo, né? A única derrota dele é por desqualificação. Será que agora, já com 30 e tantos anos, ele vai se colocar nessa posição de ser derrotado por um garotão de 20 e poucos? Não vai. Ele não vai se colocar nesse risco. Então, de fato, eu acredito que sim, que vai ser a última luta da carreira dele. E ele se aposentando, cara, uma grande carreira, cheia de controvérsias, mas também com grandes momentos, grandes vitórias. Sem dúvidas, sem dúvidas. E é isso, rapaziada. A gente fica por aqui com o giro dessa segunda-feira. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esses assuntos, tanto a questão do Alex Poatan com o Duplessis, quanto a aposentadoria de John Jones e o que a gente tem pela frente aí para o futuro de Tom Aspinall e da divisão dos pesos pesados. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá em todas as redes nas quais estamos presentes, Blue Sky, Threads. Valeu, espero vocês na próxima.